ceia. E ceia, além de que a gente falou aqui, sangue de Jesus, salvação, é também o que? Comunhão. Ceia é comunhão. Jesus disse, o apóstolo Paulo compara a igreja como o corpo de Cristo. E Jesus, quando estava ministrando a ceia do Senhor, ensinando aos apóstolos sobre a ceia do Senhor, ele disse: isto é o meu corpo, que é partido entre vós. Amém. Então, o título desta mensagem é a comunhão como fortalecimento para o dia do Senhor. Repitam, por favor. A comunhão como fortalecimento. Preste atenção no serviço. Vou repetir. A comunhão como fortalecimento para o dia do Senhor. A comunhão como fortalecimento para o dia do Senhor. Muito bem. Aleluia. Terra chamando a igreja. Isso aí. Achou aí? Fique de pés então, reverência à palavra de Deus. Nós vamos lê-la agora. Hebreus capítulo 10, versos 24 e 25. Os irmãos sabem, eu vou ler na minha tradução, que é a King James atualizada. Ela diz assim: e consideremos uns aos outros para nos encorajarmos às manifestações de amor fraternal e às boas obras. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja, segundo o procedimento de alguns, mas pelo contrário, motivemo-nos uns aos outros, tanto mais quanto vedes que o dia está se aproximando. Amém? Amém. Ó Deus, mais uma vez oramos e te agradecemos pela tua palavra. Que ela ministrada ao nosso coração seja de extrema valia para a necessidade atual que a igreja brasileira vive. E que a bênção do Senhor esteja sobre todos esses que ouvem a tua palavra aqui nessa noite. Amém. No nome de Jesus. Amém. 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 Aleluia. Meus irmãos, todo tema que está baseado na palavra de Deus é relevante, é apropriado. Mas existem alguns temas que são certeiros para a ocasião em que a igreja vive. E eu acho que esse é um tema bem atual. O mundo está passando por um momento de tensão, como ele mesmo não esperava passar. O mundo está surpreso com ele mesmo. Nós temos falado isso aqui repetidas vezes, que as mídias não estão propagando porque elas venderam um produto mentiroso durante a dita pandemia, e a população, uma parte boa da população, comprou, e agora está sofrendo seus efeitos, entre eles o número extremo, exacerbado de suicídios. Mas ela não está propagando isso também, porque ela precisa esconder a verdade para segurar a mentira. Até quando? Aí só Deus sabe. Mas tudo bem. Então, o que eu estou resumindo, o mundo não esperava passar por esse momento de tensão. Mas eu digo aos irmãos que de alguma maneira essa tensão também afetou a comunidade cristã, porque a gente faz parte da sociedade. Mas a resposta para essas tensões e aflições que o mundo está passando é Jesus Cristo. Mas e a igreja? A igreja já tem a Jesus Cristo. Então a resposta é, de acordo com o texto que nós lemos, sozinho é muito mais difícil caminhar. Estamos falando da comunhão. Estamos lendo a comunhão, estamos considerando que esses dois versículos aqui nos mostraram. E é tão difícil caminhar sozinho, que a maioria dos que andaram só e estão andando sós, não conseguiram e não conseguem ir até o fim. Então Deus proporcionou pessoas que encorajam,
animam e motivam a fé e o amor de uns para com os outros, e que a gente pode se aproximar delas para o nosso fortalecimento espiritual. E o conjunto dessas pessoas tem o nome de igreja. Amém. Aleluia. Eu espero que vocês estejam entendendo. Amém. Vocês estão entendendo, de vez em quando vocês falam amém. Amém. Algumas vezes atrás, uns meses que eu preguei aqui, eu havia dito que o diabo tem como objetivo jogar as pessoas contra Deus. E esse tem sido o seu propósito desde o início. Já lá no Éden, ele fez isso, ele fomentou essa aversão contra Deus, quando ele estava conversando com a mulher, e ele disse a ela assim: olha, o que Deus falou não era bem isso. Ou seja, ele jogou uma pulga atrás da orelha dela, e ela começou a desconfiar de Deus. Os irmãos sabem que isso é assim, foi assim. E ele vem fazendo isso desde então, mas agora parece que está surtindo mais efeito do que antes. Ou seja, cada vez que passa o tempo, cada vez que a vida passa e estamos nos aproximando do fim desta era, esse efeito está ficando mais eficaz, dele jogar as pessoas contra Deus. São várias maneiras dele fazer isso. Às vezes ele fala que Deus é um tirano perverso. Talvez você já tenha ouvido alguém falar isso. Ou para outra, ele fala assim, que o amor de Deus é infinito e no final ele vai salvar todo mundo. Hoje de manhã a gente tratou disso um pouquinho, né? Quer dizer, quase todo dia a gente fala sobre isso. Você é uma pessoa, não é? E Deus também é uma pessoa? Sim. Você é uma pessoa que ama, você sente amor? Você de vez em quando sente ódio, ira, chateação? E por que Deus, que também é uma pessoa, tem só amor, não tem ira, não tem ódio, tem chateação? Ele é uma coisa? Deus é uma pessoa. Os mesmos sentimentos que um ser humano tem, Deus tem e mais. Quem pode sentir mais amor do que Deus? Ninguém. E quem pode ter mais ódio do que Deus? Ninguém. Deus é uma pessoa, irmão. Então as pessoas ficam mutilando a Deus. Deus é só amor, Deus é todo amor. Não, Deus é uma pessoa. Deus se ira, Deus ama, Deus é fiel, Deus é santo, Deus é poderoso, Deus é tudo. Outra coisa que o diabo também coloca na mente das pessoas, que ele não existe. Outra coisa que ele coloca, que ele não se importa com nada. Outra coisa que ele coloca, que ele deixou todo mundo viver a vida do jeito que acha melhor. E por aí vai, são várias coisas. Ele tenta uma coisa, com uns dá certo, com outros vai dar certo, é outra afirmação. É isso que está acontecendo. Enfim, inúmeros conceitos errados sobre Deus que a humanidade vai adotando de acordo com a conveniência de cada um. Então, com tantos conceitos equivocados sobre Deus, o resultado óbvio seria que houvesse uma confusão geral na mentalidade das pessoas. E é assim. E está havendo isso. Todo mundo hoje tem algo a falar de Deus, só que é algo distorcido. Agora, o que nós não poderíamos esperar, o que nós não imaginaríamos que aconteceria, é que também as igrejas, denominações diversas, e vamos falar do nosso contexto Brasil, também adotassem tantos conceitos diferentes sobre Deus e a vontade de Deus. Como? É impressionante. Se formos analisar friamente todos os conceitos sobre Deus que as igrejas modernas estão adotando, são os mesmos conceitos do mundo.
Você encontra gente na igreja que está com dúvidas da vontade de Deus? Como as ideologias que estão sendo pregadas aí da homossexualidade, do aborto, de um monte de coisas. As pessoas estão na dúvida se podem crer nisso, o que a Bíblia diz sobre isso, qual é a vontade de Deus sobre isso. Pessoas, estou falando do nosso meio agora. Hoje encontramos nas igrejas membros que pensam em Deus apenas como um Deus de amor também, que no final Ele vai salvar a todos, inclusive até o diabo. Vocês nem falaram misericórdia. Não é? Vocês viram? Eu passei, um dia eu mandei uma pastora aí, falando que no final Deus vai salvar até o diabo. Olha aí. Encontramos pessoas que pensam no Deus do Antigo Testamento diferente do Deus do Novo Testamento. Isso no nosso meio. O Deus do Antigo Testamento é um Deus tirano, é um Deus leirado, mas do Novo Testamento é um Deus de amor. Que isso, irmão? Onde é que está na Bíblia? Aqui em Hebreus mesmo, o Senhor é o mesmo ontem, hoje e será eternamente. Ele não muda. Ele é o mesmo Deus. Então, dentro da igreja, das igrejas, encontra essa confusão geral. Uns falam assim: se Deus não mudasse sua postura, eu não serviria a Ele. E a gente tem que rir. Encontramos membros de igreja vivendo uma vida toda de pecado, dizendo que Deus é grande demais para se importar com isso. Há outros que dizem que Jesus pregou uma coisa, o apóstolo Paulo pregou outra. Então uns dizem que vai seguir o que Jesus pregou, outros ainda que dizem que não vai seguir o que Jesus pregou, porque Jesus veio e ainda estava debaixo da lei, e quando o apóstolo Paulo pregou, a lei já tinha passado, agora é a época da graça. Olha a confusão, meus irmãos. No fim das contas, toda essa confusão tem levado muitos a desistir da igreja, deserdar da igreja. No frigir dos ovos, eles mesmos cansam-se de suas próprias tolices e depois saem da igreja. Muitos para nunca mais voltar. E para se justificar, adotaram mais um conceito satânico, porque todos esses conceitos são demoníacos. Mais um conceito satânico: a igreja é a religião dos homens e não é coisa de Deus. Mais um conceito de Satanás. Hoje é muito fácil encontrar gente que já foi de igreja e que diz que não precisa mais da igreja, que ela não faz nenhuma falta para ele, que a igreja é sou eu, é você. A igreja não sou eu, não. A igreja não é você, não. A igreja é um conjunto das pessoas salvas em Cristo Jesus. Amém. Esse é mais um entre tantos conceitos criados por Satanás para confundir e levar as pessoas a abandonarem a igreja e a presença de Deus. Vamos continuar. Toda essa estratégia maligna tem como alvo minar a força da igreja, pois uma igreja fraca não faz nem costa nele. Quem é da minha idade aqui, lembra que há 40 anos, vamos colocar assim, a igreja protestante no Brasil ela não era uma igreja relevante, vamos dizer, tinha poucos membros, não aparecia muito, né? Mas era uma igreja que orava, consagrada, piedosa, enfrentava as forças malignas e elas sempre perdiam. Lembra disso? Perdia o seu terreno de atuação, perdia as almas que elas escravizavam, as forças malignas escravizavam. Essas forças malignas eram obrigadas a bater em retirada sempre que havia um culto ao ar livre, um culto no lar, um culto na igreja. Quem é dessa época lembra? Você lembra, gente? Na igreja sempre alguém caiu endemoniado.
Você ia num culto ao ar livre, alguém lá na rua, lá no chão, ia lá, a igreja expulsava o demônio, com um culto no lar, alguém também caía lá endemoniado. Tudo que a igreja ia fazer, todos estavam juntos. O conhecimento teológico era raro, era uma coisa rara, não era para todos. Então, certos conceitos a gente não conhecia, mas a gente vivia. Amém. Glória a Deus. A comunhão, por exemplo, que é o tema aqui da nossa mensagem. A comunhão, por exemplo, não era uma coisa muito falada na igreja, mas era vivida. Glória a Deus. Aleluia. E o que é comunhão na prática, irmão? O que é a comunhão na prática? É andar junto para tudo. Amém. Amém, Jesus. Se é um culto na igreja, está todo mundo, aí ouve a palavra, ora, canta, senta um do lado do outro, se cumprimenta. Se é um culto no lar também, por exemplo, né? Todo mundo está também lá, ora, canta, ouve a palavra, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem revelação, igual está lá escrito em 1 Coríntios 14, 26, um tem salmo, outro tem profecia, outro tem revelação, outro tem um dom aqui, outro tem um dom, e todo mundo usa para a glória de Deus, toda a igreja é edificada quando está presente. Glória a Jesus. Esse negócio de lanche, de comida, é uma coisa meio atual. Né? Não que não possa ter, tem que ter, não é que tem, né? Pode ter. Né? Mas porque né? A situação financeira daquela época, irmão, era difícil para todos. Quase todo mundo era muito pobre de recursos, então não tinha negócio de lanche em cultos. Não que não possa ter, como eu estou dizendo, é bom, né? Hoje até uma estratégia válida para alcançar mais pessoas. Mas mesmo que não tinha lanches assim, cultos do lar, uma família chamava outra lá para almoçar um domingo após a escola bíblica. Vocês estão relembrando disso aí? Acabava a escola bíblica, não, vamos lá para casa, né? Eu marcava, e era a família toda para almoçar, abria a casa para o almoço. Às vezes a família morava longe, então todo mundo tomava banho ali para voltar para a igreja à noite. Eu me lembro dessa época. Às vezes numa cidade pequena, como era o meu caso, onde eu morava, todo mundo morava tão longe assim. Para nós lá era longe, mas depois que a gente vem para cá, lá é tudo perto. Então sentava-se para conversar, as crianças para brincar, e a irmandade, a identidade da igreja ia se solidificando. A comunhão da igreja ia acontecendo. Eu não estou dizendo que não tinha problema, sempre teve problema, né? Mas o sentimento de pertencimento de todos serem da mesma família de Cristo era muito mais vivo, irmão. Glória a Deus. Aí vem um negócio, o que você acha que Satanás ia fazer? O que você acha que o diabo ia fazer? Você acha que o diabo ia ficar admirando tudo isso, achando lindo? Que gente maravilhosa, eles vivem em comunhão. Como eu gostaria de estar nesse meio. Você acha que ele ia ficar falando assim? Não. Então ele planejou e executou seus planos de confundir a mente das pessoas com conceitos errados sobre Deus, conceitos antagônicos sobre Deus e sobre a igreja. Na verdade, o que ele fez? Ele instiga, ele incita o ego das pessoas e o orgulho foi despertado. As dificuldades da comunhão na igreja de hoje não tem limites mais. Porque se um que está andando no caminho errado, pecaminoso, vamos dar exemplo, ele não aceita ser chamado a atenção por ninguém, né? Ele fecha a cara para que todo mundo fique com medo de aproximar dele. O orgulho dele foi acionado pelo pecado que ele está cometendo. Se algum irmão vai até ele, por acaso ele responde: quem é você para falar alguma coisa comigo? É o orgulho. Ele está todo errado, mas ele é orgulhoso. Ele não aceita ser chamado a atenção. Aí o irmão que está indo pensa assim: tem que ser o pastor mesmo, tem que cuidar disso. Aí o pastor vai. Aí ele diz o que para o pastor? Ô pastor, todo mundo tem pecado também. E ele também não aceita a correção. Por outro lado, alguns irmãos que realmente vão com a intenção de massacrar, né? O outro, ele também vai com orgulho.
E aí a Bíblia diz que se alguém for surpreendido em algum pecado, ele deve ser corrigido com um espírito de quê? Brandura. Está em Gálatas 6, verso 1. Queria que vocês abrissem e lessem, por favor. Glória a Deus. Irmãos, se algum homem for surpreendido em uma falta, vós que sois espirituais, restaurai o irmão com espírito de mansidão. Considereis a vós mesmos, para que também não sejas tentados. Amém? Amém. Então, irmãos, às vezes pode acontecer que você vê, alguém cometendo um deslize, uma falta, um pecado. Então você tem sim o dever de chegar lá no amor de Jesus, conversar com ele sobre isso. Se ele aceitar, a Bíblia diz: ganhar-se o teu irmão. Se ele não aceitar, então você se retira, né? Agora, não vai também com espírito de orgulho e de superioridade. Aí está escrito com espírito de mansidão, porque você não fez isso, mas pode vir a fazer no futuro, ou pode nunca fazer, mas você não é perfeito e tem outras falhas também. Então não pode deixar de ser corrigido, porque eu já presenciei várias vezes pessoas, de um modo geral, falar: eu não vou chamar a atenção porque eu também sou falho. É assim que a Bíblia ensina? Todos os dois precisam se consertar. Todos os dois precisam um do outro, orar um pelo outro, para se ajustar e para se alinhar na presença de Deus. Amém, igreja? Amém. Glória a Deus. Então, o orgulho de quem vai lá, às vezes, chamar a atenção, vai lá com aquele tom de superioridade, até de querer ser melhor, e aí a coisa não fica boa. Por outro lado, quando a Bíblia diz para corrigir com um espírito de brandura, de mansidão, não quer dizer que a disciplina não deva ser exercida. Ou a quem está em falta achar que não deve acontecer nada, ou que não tem que ter disciplina para ele. Vocês estão vendo? É uma coisa complicada. Você vê o que Satanás conseguiu fazer? Complicou. E aí aciona o orgulho de um, aciona o orgulho de outro, e aí vira uma bagunça no seio da igreja de Deus. A que ponto as coisas chegaram? Os exemplos poderiam se multiplicar, mas não seria proveitoso a gente falar para a nossa edificação. Acho que todo mundo já entendeu o que eu quero dizer. Isso tudo nos leva agora, vamos voltar para o texto de Hebreus 10. A admoestação que o autor aos Hebreus nos dá. Se a confusão que Satanás implantou em nosso meio tem como força motriz o orgulho, então devemos começar com o contrário do orgulho, que é o quê? A humildade. Se é o orgulho que está em voga na nossa vida, nós devemos começar com a humildade. Se é o orgulho que está na sua vida atiçando, ninguém pode falar nada com você, que você quer brigar, que você quer se justificar, que você quer explicar, sendo que você está errado, sendo que você está em falta, então comece a pensar: olha, eu tenho que desenvolver a humildade na minha vida. Mesmo que você não haja com humildade, você pensa assim: eu tenho que desenvolver. Como cristão, você é obrigado a pensar desse jeito. Eu tenho que desenvolver a humildade. Eu não estou sendo agora, mas um dia eu quero ser. Um dia eu vou ser assim, irmãos. Que a gente vai progredindo na nossa vida espiritual. Aquilo que a gente não consegue hoje, a gente coloca na cabeça: não, esse erro aqui eu vou ter que deixar ele alguma vez, um dia eu tenho que deixar. E essa virtude aqui eu tenho que apropriar dela para mim. E aí você ora, aí você busca, você vê uma maneira de fazer. É assim que a gente cresce em santificação. É assim que a gente não abandona a Deus.
Mesmo que a gente cai, o pastor citou aqui muito bem no início, né? Tem hora que a gente cai, tem hora que a gente faz, e a gente fica na dúvida com respeito aos acontecimentos do céu para nós, se é mesmo. Irmão, não deixe a verdade de Deus, não deixe a fé, não desista. Glória a Deus. Temos um irmão no século 17, chamado irmão Lourenço. Há um livro dele pequeno, porque na verdade conversas que alguém teve com ele e conseguiu extrair. E ele falou, olha, ele disse que ainda que o Senhor nunca salvasse ele nunca deixaria de servir ao Senhor. Amém. Glória a Deus. Mesmo que chega no dia e fala, você não é para a salvação. Não, mas eu vou ficar aqui. Eu vou ficar aqui servindo ao Senhor. E ele chegou, irmão, numa intimidade, talvez eu tenha citado isso aqui algum dia. Ele chegou na intimidade tão grande de Deus, para ele está em oração, no momento de oração, e está no trabalho que ele fazia parte da cozinha, e quando ele lavava o prato, ele diz, para ele estar lavando o prato, para a glória de Deus, era a mesma coisa quando ele estava em oração. Olha o homem, que ponto ele chegou. Amém. E era uma coisa que ele não gostava de fazer, naturalmente, lavar prato. Eu sei de algumas pessoas que não gostam, né? Né, irmã? Tem umas irmãs que não gostam, mas tem que fazer, né, irmã? Não gosta de ir para a cozinha, para a pia, mas tem que ir. Né? A gente não faz o que gosta. Eu sei que amanhã é segunda-feira, um monte de gente vai trabalhar. Aí eu diz, não vocês, né? Aqui não, tá? Nossa Deus, amanhã é segunda-feira. Não, aqui não tem isso não. Mas ele chegou nesse ponto. Quando ele estava em oração, no momento da sua oração, ele estava em tanta intimidade com Deus, ele se deliciava, se alegrava, mas quando ele estava fazendo algo no seu trabalho, ele fazia tanto para Deus, amando a Deus, que ele falava que para ele era a mesma coisa, irmão. Tanta comunhão que ele estava com Deus. Amém. Glória a Deus. Olha aí, nós temos muito a aprender. Nós estamos no século 21. E alguém do século 17 já fazia isso. Então temos que ter humildade. Temos que começar sendo humildes. Sendo humildes, ponderamos as coisas, aceitamos o puxão de orelha que estamos recebendo. Sendo humildes, ainda que o irmão esteja sendo orgulhoso, ao nos chamar a atenção, a gente não vai brigar, porque a gente está errado mesmo. Você pode até saber de algum pecado dele que está te chamando a atenção, mas lembre que é o seu erro que foi exposto e não dele. Não precisa expor o erro dele. O Tiago aí, né, capítulo 4, verso 1, diz assim, da onde se originam as guerras que há entre vós? Da onde? É do orgulho. A palavra grega usada ela é edonon, significa prazeres, paixões, que deu origem à palavra hedonismo, o orgulho, o eu, que eu gosto de mim. Eu falei isso aqui, foi de manhã, foi quinta-feira. Eu me amo, se eu não me amar, quem vai me amar? Isso é uma coisa satânica que o mundo colocou isso na vida das pessoas aí fora, e tem crente usando isso aí. Não sei se você falar isso, não é natural o amor a si mesmo. É natural você gostar de si mesmo, é uma coisa natural, não precisa ficar falando porque está dando aso, né? Ou está dando motivo para que outros briguem, para que outros entrem em contenda com você. Para que falar isso? Ame a todo mundo também, irmão. Então é isso que ele fala, de onde vêm as guerras? De onde procede? De onde se origina? Disso aí. Prazeres da paixão, eu tenho que ter isso, eu tenho que ter esse prazer. Aí começa. O hedonismo não é um tipo de orgulho também, onde a pessoa só pensa em si mesma, nos seus desejos, nos seus prazeres. Irmão, eu repito isso, há muito eu falo isso, irmão. Se eu for chamar a atenção por uma criança, eu fico com vergonha. E eu tenho que aceitar.
Às vezes é um ímpio. Um ímpio me chama a atenção, às vezes, sabe quando? Ele não conversa comigo, mas eu vejo um bom exemplo dele e eu fico envergonhado. Eu me sinto chamado a atenção. Não só um ímpio, estou dizendo que, se for o caso, mas qualquer pessoa, alguém da igreja, com quem eu converso, saiba com quem eu converso aqui, com quem eu converso, fique sabendo que eu aprendo muito com vocês. Com quem eu converso, eu sempre saio da conversa pensando assim: Senhor, nesse ponto eu quero ser igual esse irmão, essa irmã. Estou confessando isso para os irmãos aqui hoje. Quando eu faço uma visita, converso com alguém, quando eu converso com o irmão aqui um pouquinho na igreja, quando me conta alguma coisa que aconteceu, de como que ele age em determinada situação, eu sempre saio assim. Me ajude, Senhor, quero ser assim também. Eu tenho que baixar minha bola, tenho que me humilhar quando eu estiver errado. Isso é assim porque se eu receber a admoestação e acatá-la, serei encorajado e permanecerei na verdadeira fé, não na falsa, na verdadeira fé de Cristo Jesus. Amém. Por isso que a primeira palavra aí do texto que a gente leu foi qual? Olha aí. Essa aí mesmo. Consideremos uns aos outros. Velemos. A Bíblia, uma Bíblia que eu estou lendo, uma Bíblia do Peregrino, usa a palavra velemos. Velemos uns pelos outros. Consideremos uns aos outros. Chamando-os de volta ao amor e às boas obras. Olha aí. Leia aí na sua versão, que eu li na minha. Lê na versão tradicional aí, ou atualizada ou corrigida, verso 24. Consideremos também uns aos outros para nos estimularmos ao amor e às boas obras. Isso, irmão, você está meio afastado, você está meio fora, você tem que chegar aqui. Claro, estou falando assim alto, mas não precisa ser gritar com ele, né? Você tem que chegar mais perto da comunhão. Você tem que estar mais perto do que está acontecendo com o povo de Deus, na igreja de Deus. Senão você fica muito lá, fica vendo muita coisa lá. Aí fica dividido. Fica dividido, você não sabe, você fica na dúvida. A Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, ouvir o quê? A palavra de Deus. Na verdade, aí eu estendo isso. Tudo que você ouve, sendo bom ou sendo mal, sendo certo, sendo errado, sendo verdade, sendo mentira, você começa a acreditar. Você começa a ter fé. Se é na mentira, é na mentira. Se é na verdade também, é na verdade. Porque as pessoas se afastam? Elas se afastam porque elas começam se afastam definitivamente, porque elas começam a se afastar aos pouquinhos. Ela deixa de ouvir a verdade, ela deixa de ouvir a verdade e comparar com as mentiras do mundo. Ela não sabe comparar mais. Ela não sabe discernir mais que é mentira. Ela não sabe discernir que há uma porta ou um véu que está escondendo dela a mentira. Então um véu que parece a verdade, mas na hora que você abre ali, é tudo mentira. E ele não vai chegar com a mentira de uma vez. Chega com um véu da verdade. Mas hoje de manhã eu disse, uma verdade misturada com a mentira é uma mentira. A verdade, ela é pura, ela não tem mistura. Amém. Então, irmãos, é estimularmos aos outros, amor fraternal, boas obras. Vamos ter cuidado uns pelos outros, chamando-os de volta. Presta atenção, irmão, presta atenção. Se você não faz isso, irmão, uns com os outros, você não se importa com o seu irmão na igreja. Uma vida sem responsabilidade diante do seu irmão fez parte do pecado de quem? Gênesis 4. Quem? Gênesis 4. Quem? Caim. Sem responsabilidade com o irmão dele. Essa atitude de deixar o outro livre. Você faz o que quer, você é adulto. Você... Não tem isso para nós não. Para o nosso meio não.
eximindo-se de qualquer responsabilidade sobre ele. É a atitude do homem natural lá fora, sem Deus, que não foi redimido por Jesus Cristo. Pelo contrário, os salvos, os fiéis, devem ter tanta consideração uns pelos outros, para chegar a lhes encorajar ao amor e às boas obras. Vamos, irmão, vamos caminhar juntos. Você está meio longe, você está meio afastado, irmão. Vem cá, sua. Falar igual o mineiro. Fica mais junto aqui, irmão, participa mais. Deus está querendo fazer umas coisas, irmão, Deus faz separado, mas tem outras que Ele faz só se todo mundo estiver junto. A gente já explicou isso aqui outras vezes. Está vendo? A comunhão como fortalecimento para o dia do Senhor é um pelo outro. Mas como as pessoas vão fazer isso se elas não estão indo mais à igreja? Encontramos desigrejados rebeldes, né? Os irmãos sabem que eu adotei isso. Tem os desigrejados por necessidade, que é por enquanto, é uma coisa passageira, mas desigrejado rebelde por aí, querendo dar lição de moral espiritual em todo mundo. As coisas é assim. Quem é você? Você está onde? Não faço parte da igreja. E você está falando o quê? Você vai ficar ouvindo desigrejado, irmão? Você não toma vergonha, não? Vai ficar ouvindo desigrejado? Gente que não quer saber de igreja, quer te passar o quê? Quem não quer saber de igreja vai te passar o quê? Quem não quer saber de igreja vai te ensinar o quê? Sobre Deus, sobre Jesus, sobre a comunhão da igreja, sobre as boas obras. Eles se rebelam contra a igreja exatamente por causa do orgulho, porque não aceita a autoridade pastoral, nem aceita a comunhão fraternal. Se aceitassem, eles não tinham saído. Diz, pastor é igual a todo mundo. É mesmo. É sim, é um homem comum. Agora o problema é que o próprio Senhor, lá em Efésios capítulo 4, verso 1, diz que Ele, o Senhor, deu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para pastores. É igual a todo mundo. A diferença é que Deus chamou você para tal coisa, mas chamou alguém para ser o seu pastor. Mas vocês não querem aceitar. Beleza. Você vai ficar discutindo, você vai ficar perdendo tempo. E a comunhão fraternal também não tem a mínima autoridade para falar dos outros, porque quem fala deveria ouvir também. Eles não gostam de ouvir, gostam só de falar. Né? Fala que todo mundo está errado. Aí chega aqui o versículo agora, o outro, né? O verso 25 diz assim, fala aí na sua tradução aí, leia. Não deixemos de congregarmos, como é o costume de alguns. Antes façamos admoestações e tanto mais. Aí, beleza. Não deixemos de congregar, como é costume de alguns. Olha a minha tradução como diz. Não abandonemos a tradição de nos reunirmos como igreja. Irmãos, quem que escreveu a Bíblia? Os homens. Mas sob inspiração de quem? De Deus, o Espírito Santo. Então, segundo a Bíblia, inspirado pelo Espírito Santo, nós podemos dizer, segundo o Espírito Santo, de acordo com o Espírito Santo, congregar é uma opção que eu posso escolher ou é um lugar de reunião para expressar adoração conjunta, e aí eu sou muito abençoado? A segunda, né? Segundo o Espírito Santo, congregar não é uma opção que nós escolhemos. É o nosso dever para expressar adoração ao nosso Deus. Você vai ouvir desigrejado ou a Bíblia? Está vendo? Olha como eu disse, não abandonar a tradição. Congregar não é uma coisa nova não, irmãos. É uma tradição, é um costume, é um hábito. Sempre, desde o Antigo Testamento, o Senhor dizia a Moisés, reúne a congregação que eu tenho coisas para falar. Amém. Então a igreja deu continuidade nisso, porque já Israel era o protótipo da igreja. Glória a Deus. Deus não fundou a igreja porque Israel não deu certo. Alguém já disse isso. Irmão, presta atenção. A igreja é o Israel de Deus, mas esse era o plano de Deus, esse era o propósito de Deus. Israel não deu certo.
Que seja, porque Deus tinha um propósito de fundar um Israel chamado igreja, um novo Israel, o Israel de Deus, e você faz parte desse novo Israel. Amém. Então, princípios que haviam lá desde a antiguidade, no Antigo Testamento, continuaram no Novo. Você olha as cartas, leia as cartas, e aqui está uma: congregar é o nosso dever, não é por dever ou por obrigação, porque é natural estarmos juntos para a adoração. Amém. Sempre foi assim, desde o começo, irmão. Glória a Deus. O estar junto na congregação fortalece a comunhão e ela se torna a solução para quem está fraco espiritualmente e desanimado. Amém, Senhor. O ato de congregar é uma bênção que o Senhor instituiu para que possamos ser companheiros de caminhada, exortando e sendo exortados no Espírito de Deus e em amor fraternal. Amém. Você está fraco, quando você começa a participar mais junto das coisas de Deus, junto com outros irmãos, o que acontece? Você começa a ficar mais forte, não é? É normal, é natural, porque você está se alimentando, você está todo dia ali, igual na sua casa mesmo. Se você às vezes passa da hora de comer, você começa a ficar com fome. Você já tem seu programado, seu relógio biológico ali, do seu horário de se alimentar, seu horário de estar junto com a sua família, seu horário de trabalhar, também o horário das coisas espirituais é do mesmo jeito. Então, segundo o Espírito Santo que inspirou os autores bíblicos, não é nem concebível a teoria do culto exclusivo. Eu cultuo a Deus sozinho e longe da comunhão dos irmãos. Olha aqui. Então, assim o que? Quando nos reunimos, encorajamento. Amém. Não é? Estímulo e motivação que só pode se concretizar na convivência espiritual. Ainda mais agora que está perto do dia. Terminando o versículo. Quanto mais agora que o dia está se aproximando. Está vendo que o dia está aí com D maiúsculo? Sim. Que dia é esse? O dia da vinda do Senhor. Olha, fazia sentido ele colocar isso aqui? Se não fosse imprescindível? Não fazia sentido. Tanto mais agora que o dia do Senhor está se aproximando, então muito mais nós temos que nos reunir, congregar, nos fortalecer, nos encorajar, nos animar. Amém, Jesus. Eu já disse para os irmãos em outras ocasiões, vou dizer aqui, quando você chega naquele dia de trabalho cansativo e com fome, é assim que você chega em casa: nossa, estou com tanta fome, eu estou tão cansado, e que eu vou até deitar e vou dormir. Eu não vou nem comer de tão cansado que eu estou. Mas está morrendo de fome, é assim que você faz? Que eu saiba, não. Você fala assim, as panelas que se cuidem. Né? Todo mundo fala: não, eu vou comer para depois eu dormir. Não fala: eu vou dormir, não. Então é assim, a gente se alimenta. Quando você está com fome, você se alimenta. Quando você está precisando de estímulo, é com o alimento da palavra de Deus. Quando você precisa de coragem para vencer, quando você está em aflição, é com os irmãos te ligando, indo lá, perguntando por você. Como é que você está, irmão? Você sumiu? O que está acontecendo aí? Tem alguma coisa que posso fazer? A gente fica meio assim hoje, né? Não sei se eu pergunto, não sei se o irmão vai gostar. A gente fica assim. E para com isso, irmão. E não é só pastor, não. Tem uma igreja desse tamanhozinho, né? Nossa, aqui. Se eu for ligar para 50 pessoas, eu não vou fazer mais nada. 60 pessoas, 70 pessoas. Então é para todo mundo fazer uns com os outros. Estimular ao amor, às boas obras, ao encorajamento, né? Convivência espiritual. Ainda mais que está se aproximando o dia do Senhor. E sabe de uma coisa? Quanto mais próximo esse dia, tem mais tribulação. Então você não pode ficar só. Tem mais tribulação, tem mais perigo. Os perigos estão aumentando para a igreja. Tem umas coisas na surdina aí, irmão, mas elas vão estourar. Viu?
Então os perigos vão aumentar, nós vamos precisar uns dos outros, sozinhos, como eu disse no começo, é mais difícil caminhar, a maioria não consegue chegar no final. Olha o risco que as pessoas que não congregam estão sofrendo, estão passando, estão correndo. Elas estão sendo sabatinadas pelas ideologias dessa nossa era, estão cada vez mais confusas, não só sobre Deus, é sobre tudo, tá? Mas olhe para os santos que congregam assiduamente. Olhe para eles. São firmes, inabaláveis na fé. Amém. Em suas convicções de fé. Estão sendo fortalecidos pela comunhão da Santa Igreja do Senhor. Amém. Estão no mundo, trabalham, estudam, vão para lá, vêm para cá. Como diz lá João capítulo 13, né? A gente já pregou isso aqui. Sujam os pés. Sujamos os nossos pés, mas nós vimos para a comunhão e os nossos pés são lavados. Amém. Nós somos perdoados. E Deus nos encoraja, nos fortalece, nos anima. Nós precisamos uns dos outros. Amém. Diga aí para o seu irmão: eu preciso de você, irmão. Mas fala com ele: você também precisa de mim. Essa é a forma mais eficaz de enfrentar os riscos da vida espiritual. Que Deus em Cristo nos abençoe. Que a graça de Deus esteja conosco. E que o Senhor nos ajude. A gente vai chegar lá, viu? Com a graça do Senhor nós vamos chegar lá. O fim está se aproximando. Não é hora de desistir mais. Fale isso, seu irmão, não desista. Já passou da sua hora de desistir. Você não aceita você desistir. Glória a Deus. Dê uma salva de palmas para Jesus.